Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, hoje nós vamos continuar então as correções das atividades que vocês já devem ter feito, né? Nós iniciamos hoje nas páginas 12 e 13, nos exercícios 1, 2 e 3. Lembra que tinha lá para a gente ver a questão das taxas de desmatamento da Amazônia no gráfico de linha. Na última aula nós trabalhamos com o gráfico de barras, na outra aula nós trabalhamos com o gráfico de setores, o qual hoje também nós vamos trabalhar novamente, mas agora nós vamos para o gráfico de linhas. E sobre um tema que é necessário discutir, porque é alarmante a situação da nossa floresta, infelizmente. Tem se falado muito desta pandemia e temos deixado de lado algo que é muito importante, que é a nossa Amazônia. Não é importante só para nós, mas para o mundo todo, mas especialmente para nós, porque é nosso, né? E nós estamos acabando com a floresta amazônica, infelizmente. Bom, nós tínhamos ali então o gráfico 8, que trazia a evolução das taxas de desmatamento da Amazônia, ali do ano de 2009 até o ano de 2013. Depois pedia para fazer a comparação dos dados mostrados no gráfico 8 às informações dos textos a seguir. E aí a gente tinha então, primeiro o texto ali que falava daquela questão dos rios aéreos, que são da Amazônia, que trazem água para o sul e sudeste, e quando não tem árvores, quando não tem a floresta, o que acontece? Ao invés de trazer água, o que predomina é a seca, porque acaba a água, justamente porque foi desmatado e não tem esse processo que é natural de ser feito na floresta. Depois, no material de vocês já está aí na página 13, nós temos ali um textinho que fala da situação da floresta amazônica lá em 2015, que houve um aumento, né, de 16% comparado com o ano de 2014, da questão da destruição da floresta amazônica. E trazia os dados que foram computados pelo INPE, que daqui a pouquinho a gente vai ver mais dados do INPE. Ou talvez vocês já tenham visto para fazer a atividade de vocês. Daí, o exercício 1 era simplesmente para fazer essa comparação. Então, os três textos que a gente teve acesso, o gráfico, depois a imagem ali com as informações, depois o outro textinho ali, que é como se fosse, né? Como se fosse não, né? É uma página de internet, só que daí foi colocada a imagem aqui. Com esses dados, eles mostram o que, gente? Os três textos, infelizmente, mostram o quão preocupante é a situação, era a situação, no caso aqui a gente estava ainda até o ano de 2015, era a situação da floresta amazônica, né? Da importância que ela tem nas nossas vidas e do quanto ela está sendo destruída constantemente. E a gente sabe que leva muito tempo para que haja uma reconstrução de tudo isso. Depois, no número 2, pediu o seguinte: o gráfico 8 de linha indica uma mudança nas taxas de desmatamento da floresta amazônica no período de 2012 e 2013. Essa mudança foi boa ou ruim para a Amazônia, para o país e para o mundo? E pedia para justificar a resposta. E aí o que acontece? As taxas de desmatamento da floresta amazônica estavam em queda desde 2009, se a gente observar, né? Ali pelo gráfico, a gente vai tendo uma queda, só que voltou a aumentar a partir de que ano? De 2012. E isso é extremamente ruim para a região amazônica, para o Brasil como um todo e para o mundo inteiro, porque como a gente comentou na outra aula, eu sempre falo comentou, porque eu imagino que enquanto eu estou explicando, vocês também estão aí fazendo as anotações de vocês, né? Ela faz parte de uma cadeia que atinge o mundo todo, então não é só nós, não somos só nós que somos afetados, positivo e negativamente, porque aí positiva se não houver o desmatamento e negativa ocorrendo o desmatamento, né? É o mundo todo.
Depois, na 3, pedia para traçar um gráfico de linha, perdão, eu pulei ali a letra B, né? Com a ajuda do professor, atualize o gráfico de linha até o ano em curso, mostrando se o desmatamento da Amazônia foi contido ou se a floresta continua a ser destruída. Eu não fiz aqui porque vocês já devem ter feito, e o procedimento que eu adotei foi o seguinte, foi fazer a pesquisa aqui e para que vocês comparassem, porque eu lembro que na aula em que eu trabalhei essa interpretação, eu dei os dados para vocês referente a essa questão do desmatamento, trouxe inclusive alguns gráficos que mostravam essa evolução. E aí ficou para vocês fazerem o gráfico de linha. Hoje o procedimento é o mesmo. A única coisa diferente é que eu trouxe mais informações ainda sobre essa questão do desmatamento, tá? Depois na 3, então, pedia para vocês fazerem esse gráfico de linha, indicando as taxas de desmatamento da Amazônia no período de 2012 até 2022. E a letra B também é nesse caminho, pedindo para vocês imaginarem se vocês acreditavam, então, que em 10 anos melhoraria ou pioraria ou continuaria na mesma, tá? Mas aí eu não trouxe aqui detalhado isso, porque é uma atividade que vocês tinham que fazer de acordo com a visão de vocês, tá? O que eu fiz foi trazer mais dados que a gente vai ver a seguir. Aqui, então, eu trouxe dados mais atualizados referente à questão do desmatamento na Amazônia. Então, se vocês não fizeram ainda, ou se vocês fizeram, mas às vezes pesquisaram em algum lugar e a informação não está batendo, vocês podem aí alterar, né, modificar a atividade de vocês para ficar correta, para ficarem corretas as informações, tá? Então, o mais atualizado que eu consegui foi aqui nesse site Ecodebate, ok? Que é do referente ao mês de abril. E o que nós temos aqui? O desmatamento na Amazônia atingiu 529 quilômetros quadrados em abril deste ano, um aumento de 171% em comparação com abril do ano passado. Então, a matéria aqui é da Estefânia Costa e traz esse dado alarmante, gente. 171% é um número muito alto. Num momento que não era para estar acontecendo isso. Por quê? Porque a gente está em meio a uma pandemia e, teoricamente, todos temos que ficar em casa. Então, como que está tendo desmatamento? Se eram para estarem todos isolados. Há uma contradição. O que acontece? Justamente as pessoas que praticam esse ato criminoso se aproveitam desse momento para cometer esse crime no momento em que os nossos olhos deveriam estar voltados especialmente para a questão do coronavírus. E aí as pessoas se aproveitam disso para ir lá e desmatar, porque aí não vai ter a comoção, a preocupação necessária, né? E aí aqui eu vou ler rapidinho alguns trechos só da matéria. Então, ó, o total desmatado em abril é o maior dos últimos 10 anos. Gente, em abril dos últimos 10 anos. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Amazon. A área desflorestada em abril é aproximadamente do tamanho da cidade de Porto Alegre, responsável por 32% da área desflorestada. Em abril, o Pará voltou ao topo do ranking dos estados que mais desmatam na região. Ainda de acordo com o sistema de monitoramento, somente 10 municípios foram responsáveis por mais da metade do desmatamento da Amazônia em abril. Dos 10 municípios dessa lista, 9 estão na lista de municípios prioritários do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, o principal responsável, a responsabilidade é o quê? Além de ser do governo, mas a gente tem um órgão específico para isso, a gente tem um ministério específico para isso, que é comandado pelo Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, que parece não estar muito preocupado com essa questão, o que só mostra o quão preocupante é a situação da nossa Amazônia. Aqui eu trouxe, é do mesmo site de onde eu retirei a matéria, então se vocês tiverem curiosidade, é só digitar ali o nome do site que vai aparecer, ou então ir no site da SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento, que vocês vão ter acesso, tá? Vocês podem ver que os dados são os mesmos que foram colocados ali na matéria, até porque os gráficos fazem parte da matéria, e aí nós temos de forma detalhada. Então, vejam que colocam ali a questão do estado, nós temos
o gráfico de linhas ali para mostrar para vocês como tem ocorrido, de que período a período, tá? Então, são informações que vão ajudar caso vocês ainda não tenham realizado os gráficos de vocês, tá? E se fizeram, dá para fazer uma comparação. Veja, isso pensando na atividade lá na letra B, que falava como que vocês imaginavam que está a questão da Amazônia nos próximos 10 anos. Que a gente vê que, infelizmente, a gente não almeja um futuro muito bom se não for feito nada, como não está sendo feito, né? Infelizmente. Aí, lembram que eu comentei que a gente ia ver daqui a pouquinho a questão do INPE, que apareceu lá no texto Você Sabia, da página 13. E aqui, então, eu coloquei a página igual aparece quando você pesquisa no Google, por exemplo, mas vocês podem digitar direto lá, www.inpe.br, vocês vão chegar nessa página. Abriu essa página, vocês vêm aqui, ó, onde está escrito, ó, Amazônia, e ali embaixo, Terra Brasilis, e clica ali. Clicou, vai abrir essa página aqui, Terra Brasilis. Aí tem várias informações que vocês podem ter acesso, mas o nosso foco é a questão do desmatamento, né, da Amazônia. E aí a gente vai vir aqui, ó, mapa de desmatamento. Aí vocês vão clicar. Clicou, vai vir nessa página aqui, vocês vão clicar em desmatamento anual 2008-2018 e vai aparecer esse mapa aqui bem grandão com várias informações. A legenda vocês têm que clicar para aparecer igual está aparecendo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí, conforme vocês vão clicando, a imagem vai aumentando ou diminuindo. E aí vocês vão tendo acesso e vendo como que foi essa questão do desmatamento do ano de 2008 até 2018. Aí, se vocês clicarem em Amazônia, também vai aparecer esse outro gráfico aqui, que tem muita informação também. E se vocês forem descendo, vai aparecer mais ainda. Só que daí vai mais por estados. Caso vocês queiram fazer também, não tem problema. E claro, pesquisar, porque é muito importante. Mas vejam que aqui nós temos do ano de 2008 até 2019. Então, vocês já podem juntar essas informações até o ano de 2019, que a gente já vê uma crescente, com as informações lá que eu coloquei sobre o desmatamento ter aumentado 171% agora em abril, comparado com abril dos outros anos, né? Do ano passado, no caso, principalmente. Aí vocês podem pegar essas informações e montar o gráfico de vocês. Vejam que mesmo que daí vocês já tenham feito, ótimo, maravilha que vocês tenham feito. Mas isso aqui é muito importante, vocês terem acesso a essas informações, pesquisarem, se interessarem por esse assunto, porque é um bem muito valioso nosso, que é de todos nós, a Amazônia é de todos nós, mas nós não estamos protegendo como deveríamos. Então, se a gente pelo menos estiver consciente, já é alguma coisa. Porque quando estamos informados, quando estamos conscientes dos problemas que estão acontecendo no nosso país, no mundo, mas principalmente no nosso país, nós somos capazes de fazer algo para mudar. Ah, mas o que eu posso fazer em relação à Amazônia? Estar consciente já é um primeiro passo. Um segundo passo é começar a reivindicar. Mas aí seria uma outra história que no momento a gente não tem como fazer. Mas, por exemplo, poderíamos escrever, fazer um abaixo-assinado, fazer uma carta. Seriam N possibilidades. Mas o mais importante, gente, é a gente ter essa consciência de que a Amazônia é um bem muito precioso e é de todos nós. Nós não podemos deixar que isso continue a ocorrer, que esse desmatamento gritante continue a ocorrer. O principal objetivo dessa atividade, além de vocês produzirem gráfico, é chamar a atenção de vocês para esse problema que, repito, é um problema que é de todos nós. Todos nós devemos nos preocupar com a questão da Amazônia. No exercício 4 diz o seguinte: o período de 2000 a 2010 foi de grandes perdas para as florestas, sendo a expansão agrícola responsável por mais da metade dos desflorestamentos, como mostra este gráfico do IBGE. O segundo processo foi a expansão das pastagens plantadas, que gerou 35% das perdas de floresta. No caso lá dos desflorestamentos, a expansão agrícola era 65%.
Observe esses dados no gráfico de setor a seguir. E aí a gente tem o gráfico 9, intitulado Principais Processos em Área Florestal 2000-2010 em porcentagem. Aí, no exercício 5, diz o seguinte: dê continuidade à leitura do gráfico citando o dado não mencionado no texto da atividade 4. Qual é o dado que não é mencionado ali, gente? Que é de 1%. Então, o terceiro motivo de desflorestamento é a expansão da silvicultura. E o que é, gente, silvicultura? Silvicultura é o aproveitamento ou a exploração e manutenção das florestas. Mas com qual objetivo? Com o objetivo ou comercial ou simplesmente um hobby. O que acontece? Nesse processo de silvicultura, cria-se uma floresta ou então determinadas espécies de plantas e depois elas são vendidas, tá? Então, por isso que há essa questão do desflorestamento. Parece estranho, né? Quando se fala, nossa, mas é para criar uma floresta? Como assim desflorestamento? Mas é por isso, porque é principalmente com fins comerciais. Então, no caso aqui, a expansão da silvicultura foi responsável por 1% da perda da floresta. Pois, no práticas de reflexão sobre a língua, a gente tinha ali a questão do título, que está presente, né, na maioria dos gráficos, buscando sempre orientar o leitor e também ajudando a interpretar o gráfico. Aí coloca que um título bem construído deve responder às perguntas o que, onde e quando. No caso aqui, cita o gráfico 8, por isso que eu coloquei ele novamente no slide, tá? Porque ele estava lá na outra página. O título do gráfico 8, Evolução das Taxas de Desmatamento da Amazônia, por exemplo, responde às perguntas o que e onde. A informação quando é dada em que lugar? E se a gente observar, ela é dada no próprio gráfico, aqui no eixo horizontal, que foi de 2009 a 2013, né? Depois lá, analise o título do gráfico 9, que é esse aqui que nós vimos nessa página mesmo, e que informações ele contém. Então, principais processos em área florestal 2000-2010 em porcentagem. O que aconteceu ali, gente? O que está sendo relatado nesse gráfico? Os principais processos em área florestal. Então, vocês tinham que escrever o que, 2 pontos, e daí os principais processos em área florestal. Nós temos quando aconteceu? Temos, né? Foi de 2000 a 2010. Então, colocar lá quando aconteceu. Aí, onde aconteceu? Tá escrito ali? Não está escrito, mas aí a gente faz a inferência de que é o quê? Se estamos trabalhando com a questão da Amazônia, então provavelmente foi feito aqui no Brasil, né? Refere-se ao Brasil. Então, onde? No Brasil. E também uma outra informação que ajuda é justamente ter a fonte ali, que o IBGE, né, o Instituto, como que é? Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, todas essas informações também nos ajudam a entender que se trata de algo feito aqui no Brasil. Agora nós vamos rever aquela reportagem sobre celular de vilão a mocinho, então essa mudança de papel, né, que o celular costumava ocupar no ambiente escolar, costuma, né, ocupar ainda, porque várias escolas proíbem o uso do celular, mas aqui traz justamente uma visão diferente em relação a esse dispositivo que pode ser utilizado de forma a auxiliar durante as aulas, né? Auxiliar no processo ali entre a relação aluno-professor, o ambiente escolar e o aluno. Aí a gente vai direto para a interpretação, eu só coloquei como ilustração e para ajudar também aqui na questão de observar algum elemento necessário para a interpretação. Vocês têm aí, né, no material de vocês o texto, então se tiver alguma dúvida, quiser ver algum dado de forma mais clara, é mais fácil vocês pegarem aí no material de vocês mesmo. Até porque vocês também provavelmente já fizeram a interpretação, né? A número 1 dizia o seguinte:
A pesquisa do jornal Moral Meca Atitude da Escola Estadual Padre Romeu deu origem a uma reportagem com um objetivo claro. Que objetivo era esse e ele foi alcançado? Bom, gente, o objetivo dessa pesquisa, realizada ali pelo jornal Moral Meca Atitude, era descobrir o quê? O que pensavam esses alunos sobre o uso do celular na escola. E esse objetivo foi alcançado, né, gente? Por quê? Porque a gente tem uma reportagem que mostra isso e temos os gráficos que mostram essa questão do uso do celular na escola. Depois lá, gráficos devem ser autoexplicativos, claros e simples para cumprir sua finalidade de esclarecer as dúvidas do leitor. Como são os gráficos apresentados na reportagem do jornal? E como eu disponibilizei tudo aqui nesse slide, a gente pode dar uma olhada neles no geral, em todos eles que apareceram, para que vocês provavelmente tenham colocado o quê? Que eles realmente são autoexplicativos, porque se vocês observarem, vocês conseguem entender qual é a mensagem que eles quiseram passar, quais são os dados que foram expostos ali. Eles têm clareza e eles têm simplicidade. Porque, ó, por exemplo, você possui aparelho celular, e aí nós temos lá, que é o primeiro, né? 90% sim, 10% não. Não é claro? Não é simples? Não é autoexplicativo? Eu precisaria de um texto para descrever o que é que quis dizer aqui? Não, eu não preciso. Claro que a reportagem é importante porque ali dá mais detalhes, coloca quais foram as turmas, em que local que foi feito, a que conclusão se chegou por meio ali de relatos de pessoas envolvidas na pesquisa. Então, um depende do outro, um é tão importante quanto o outro, mas pensando só na questão do gráfico, eles são sim autoexplicativos, são simples e são claros. Depois lá, essa número 3 é pessoal. Por quê? Porque qual dado dos gráficos, chamou mais atenção de vocês. Então, e por quê? Essa é pessoal. Depois lá na 4. O gráfico de setores, PITS, é usado com frequência para a visualização de números percentuais e mostra o tamanho proporcional de itens. Quando se somam os valores dos setores, fatias da pizza, em porcentagem, qual deve ser sempre o resultado? Deve ser sempre, gente, 100%. Se vocês observarem todos os gráficos aqui de setores que foram citados ao longo da reportagem e somarem, vão ver que todos dão 100%. Daí na reportagem, constam 7 gráficos, que eu coloquei todos aqui, né? Construídos com base nas respostas a 6 diferentes perguntas. Com esses gráficos, a pesquisa feita pelo jornal mostrou que o celular vai passando de vilão a mocinho, como é o título da reportagem. O que isso significa, gente? Significa, gente, que de acordo com os resultados desses gráficos, o celular, ele pode ser mais do que uma ferramenta, ele pode ser um aliado do professor, um aliado do aluno, porque ele ajuda a fazer diversas atividades que a gente viu ali, para que pode ser utilizado, em quais disciplinas, né, ao longo da reportagem e dos gráficos, que ele tem como função auxiliar. E aí a gente viu ali, até no quinto gráfico, isso aqui, ó, no quinto gráfico, nós temos ali, ó, vejam que todas as disciplinas, ele tem uma função, segundo os alunos, né, que é possível utilizar o celular, então sim, ele é um aliado. E a última também é pessoal, então é o que vocês colocaram aí, não a minha opinião. Aqui nas páginas 18 e 19, nos exercícios 6, 7 e 8, pedia para vocês então fazerem uma pesquisa e depois organizar um gráfico de barras referente às preferências de vocês em relação ao uso do celular. Eu mandei conforme eu tinha colocado aquele dia na aula, expliquei para vocês que assim que vocês tivessem assistido a aula, eu entraria em contato com vocês para que a gente fizesse essa pesquisa todos juntos. Assim eu fiz, porém eu não obtive resposta e cheguei à conclusão, por 2 vezes entrei em contato com vocês, de que vocês já tinham feito essa atividade. Então, por isso que eu não reproduzi aqui, porque eu não tenho os dados, eu não tinha como fazer as preferências de vocês se vocês não responderam. Então,
eu fico no aguardo para que vocês me enviem esse gráfico para eu saber qual foi o resultado referente à questão que é colocada aqui, né, 3 da pesquisa, sobre as preferências da turma do 7º ano. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de fazer as correções das atividades, tá? Deixar tudo em dia para que não acumule. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!